Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos aqui novamente respondendo as questões dos seguidores e amigos que nos escrevem e dando dicas de vinhos para vocês. Olha, hoje eu começo com a pergunta do Gustavo. O Gustavo comentou sobre os oak chips e as aduelas e a falta dessa informação nos rótulos que nós comentamos em alguma edição passada. E ele disse que soube que existem 23 compostos extras ao vinho que são adicionados ou que podem ser adicionados. Ó, Gustavo, é bem mais que isso, beira as 300 produtos ou intervenções fora de um vinho normal que hoje é possível, que existe como recurso para a enologia. Muitos deles, no caso de grandes produções, são muito bem-vindos. Correção de acidez, essa coisa toda, mas hoje se faz o que quiser. Tem até uma brincadeira no mundo do vinho que diz o seguinte: olha, até de uva se faz vinho hoje. Lamentavelmente, hoje você tira álcool, você acrescenta tanino, você põe o sabor que você quiser. Se você quiser dar um traço de uma outra região muito nobre, você dá. Você faz o que você quiser e, lamentavelmente, isso ainda não é obrigado a dizer no rótulo. Agora, a União Europeia está, a partir de 8 de dezembro deste ano aqui, lá na União Europeia, todo vinho vai ter que ter um QR Code atrás que identifica todos os insumos que tem lá. Tudo que tiver acima de 0,2 miligramas, se não me engano, vai ter que dizer. E eu acredito que isso vai acabar se espalhando pelo mundo todo. Eu sou grande defensor disso, o ideal era não ter mais contrarótulo nenhum no vinho e ter um QR Code que contasse todos os insumos que foram colocados lá, se ele usou oak chip ou se ele passou por barrica. Isso deveria ser informado para nós consumidores, mas lamentavelmente não é. Vamos aguardar. Tá certo, Gustavo? Obrigado por compartilhar aí e participar aqui. O Lúcio me escreve a respeito do vinho Maison Pouget Corte Ouro. Ele falou: é super caro, mas é muito bom, e fala um pouco dele. Por quê? Olha, Lúcio, eu mesmo não havia ouvido falar desse vinho, não. Eu fui atrás depois que você falou, achei a garrafa super estranha, vou procurar provar. Eu nunca provei esse vinho e ele realmente é caro. Agora, normalmente um vinho é caro quando ele tem algum atributo, né? Leva tempo para um vinho ficar caro, ele precisa ganhar prestígio. É o que se diz sempre, agregar valor ao rótulo. É o sonho de todo mundo que faz um bom vinho, para você ter margens de ganho, porque quem produz pouco, ele quer, na verdade, ter um vinho de muita qualidade e que isso seja reconhecido ao ponto de lhe dar um bom ganho. Isso aconteceu. Tem uma frase famosa da baronesa Rothschild, que um dia, numa feira, dona do Chateau Mouton Rothschild, e um dia numa feira um produtor se lamentava: puxa, não é fácil, hein, vender vinho. Olha, que mercado difícil, de gente que reclamava de preço. E ela então vira para o produtor e fala assim: esse negócio, os primeiros 200 anos são muito difíceis, mas depois a coisa anda, viu? Bom, Mouton Rothschild trabalhou incessantemente, primeiro para ser Premier Cru Classé, que ele não era. Ele começou como segundo Cru Classé, o deuxième Cru Classé, como se diz, e trabalhou muito. Foi o pai da baronesa Philippine, o barão Philippe de Rothschild, que trabalhou incessantemente com lobby político e melhorando qualidade e fazendo coisas revolucionárias, como invasar no seu próprio chateau o vinho, que na ocasião era todo invasado pelos negociantes, né, os chartrons, e assim ele chegou lá, e sempre fazendo um vinho de excelente qualidade. Então não é fácil.
Agora, esse vinho não conheço, vou procurar provar, Lúcio, e prometo depois de provar voltar a falar, tá bom? O Zé Augusto me escreve falando: Didu, estamos aqui acompanhando e tal, por favor, pode me dar dicas de substituição aos vinhos brancos da Borgonha? Nossa, olha o que o Zé Augusto me pede. Os famosos Chablis, sei que é difícil por conta do terroir único, mas vale a pena arriscar. Pô, Zé Augusto, difícil é pouco, né? Eu tive a honra, o prazer de fazer um curso lá em Chablis sobre terroir, um negócio especialíssimo, uma coisa fenomenal. Imagine que lá em Chablis eles desenvolveram lá um termo chamado climat, que eles usam para designar dentro de um determinado terroir, que você tem lá o Grand Cru, o Premier Cru e outras categorias de vinhedo. Quando você tem num Premier Cru, por exemplo, distintas parcelas com diferentes subsolos, eles chamam de climat. Então, a gente ia lá, nós íamos lá num Premier Cru visitar. O professor mostrava, que era o Henrique Soblovski, que virou amigo meu, uma pessoa maravilhosa. Aí ele explicava o subsolo, que tem as camadas distintas de solo, o que é pedra, o que é quimeridian, que eles chamam, que são os fósseis, essa coisa toda, e o tamanho de profundidade. Dependendo da idade da vinha, as raízes atingem mais uma parcela ou outra, ou todas as parcelas, e isso faz uma influência enorme no vinho. E depois nós voltávamos, nós fomos num que, se não me engano, tinham 11 climats dentro de um mesmo terroir. E aí nós íamos até o estúdio dele, e lá no estúdio a gente degustava um por um para avaliar as diferenças. Olha que coisa, uma sofisticação enorme de conhecimento e uma qualidade excepcional. Eu acho muito difícil, mas agora a gente tem algumas preciosidades, especialmente aqui na América do Sul. O caso dos vinhos da Catena, por exemplo, de altitude, os vinhedos Adriana, que eles são pioneiros em vinhedos de altitude, os Catena estudam pra caramba, tem o Instituto Catena. Eu tive a honra de visitar lá e provar em cada parcela, porque eles também têm os climat lá, embora eles não chamam de climat, mas eles têm no mesmo terroir desse Adriana distintas parcelas onde eles adaptaram, de acordo com a especificidade de subsolo, as castas ideais. Então, eles têm 2 chardonnays lá que eu recomendo a você. Eles são caros, já na faixa dos 1.300, não ajuda muito, é mais caro do que alguns Chablis até, que é o White Bones e o White Stones. É um vinho surpreendente. Nós já fizemos degustações parelhas com grandes Grand Cru da Borgonha, e eles ficaram par e passo com o vinho. É um negócio fenomenal. O fóssil do Zucardi, também está R$1.000 e poucos, é uma maravilha. O Gaia e Rei, um Chardonnay feito pelo Ângelo Gaia, na Itália, gente, é um negócio de tomar ajoelhado, agora custa 2.700. Então, é um problema isso, porque quando o vinho fica, aquilo que eu estava comentando há pouco, um vinho quando fica famoso, ele vai às alturas. O desafio da gente é conhecer vinhos que ainda não ficaram tão famosos. Eu selecionei para você, sem que machuque tanto o bolso, para te ajudar, Zé Augusto. Eu separei aqui 3 vinhos para você conhecer na faixa dos 200 e pouco, entre 200 e 300 reais. Anota aí. O Floresta Chardonnay da Santa Rita, excepcional, feito com as próprias leveduras, um Chardonnay maravilhoso. O Equematetiche, que você encontra na Grand Cru, fenomenal, um biodinâmico delicioso. E o Amaina Chardonnay é um sonho de vinho lá do Chile, da família Garcés Silva, que é maravilhoso. Eles estiveram aqui outro dia
um espetáculo. Esse você encontra na Mistral, por 273. Tem que procurar e ir arriscando e testando. Ó, o carrilhão deu sinal de vida, hein? Então, o negócio é esse, você tem que ir arriscando e provando, e ser uma pessoa aberta, a gente sempre descobre. Tive esses dias na Wine Trade Fair, conheci um Chardonnay maravilhoso de um produtor brasileiro que tem vinhedos na Argentina, e que me surpreendeu, muito fino, sem madeira, muito elegante. O próprio Zanotto tem um Chardonnay maravilhoso também, que pouca gente prestigia e é excelente, tá certo? Tem que procurar. O Lúcio me escreve falando: Didu, na próxima fale um pouco do Opus One. Vale o investimento, visto ser bem caro? Ô Lúcio, realmente é caro, é outro caso desses, né? Eu fiz na semana passada a lista dos 10, o desafio que a Vera me fez para escolher 10 vinhos da Mistral. Foi uma dificuldade e somou R$35 mil de vinho em 10 vinhos, você imagina isso, né? Então é aquela coisa, o Opus One, ele não é famoso à toa, ele é famoso porque ele junta várias coisas. Ele é um excelente Cabernet Sauvignon. Eu, graças a Deus, já tive a chance de provar algumas vezes, inclusive com o diretor da vinícola, teve aqui o ano passado, foi um espetáculo, e é um vinho que está aí na faixa dos 5 mil e poucos reais. Agora, ele reúne muita história, né? Bom, não é por acaso que o Opus One custa caro. Ele é um vinho que reúne vários atributos para custar caro. Primeiro, ele tem história, ele é uma associação entre o Philippe de Rothschild e o Robert Mondavi. Hoje nem está mais na mão deles esse vinho, é outro controle acionário, mas na ocasião o Robert Mondavi era um revolucionário no mundo do vinho, e o Philippe de Rothschild nem se fale. Quer dizer, eles resolveram fazer uma joint venture e fizeram lá um vinho excepcional, um vinhedo maravilhoso. É um Cabernet de altíssima qualidade, eu já tive a sorte de provar diversas vezes, e inclusive o pessoal teve aqui, o diretor da vinícola teve aqui o ano passado, teve um jantar que o Ciro Lila convidou a imprensa e foi fenomenal. E eles têm terroir, têm classe, têm finesse. Eu acho o seguinte, esse tipo de vinho vale a pena reunir 10 amigos e se cotizar para conhecer, porque aquela coisa, são vinhos ícones que merecem ser conhecidos por um apreciador de vinho. Agora, é caro mesmo, é caro porque tem mercado. Nenhum vinho normalmente é caro ao acaso. Alguns vinhos são caros por presunção, mas via de regra, vinho caro é vinho que tem algum mérito para isso. Bem, o Marcos me pede para... o Marcos mandou aqui, muito boa essa, eu gostei dessa sugestão dele. Ele pediu para eu sugerir 10 Barolos, olha, imagina, e 10 Brunelos. Bom, um pedido muito saboroso, eu vou fazer com gosto, vou deixar os Brunelos para a semana que vem, e essa semana eu vou fazer os 10 Barolos. Olha, o Barolo é o máximo. Você sabe que a uva Nebbiolo é uma uva que tem uma característica distinta das outras uvas. Se você abrir um Barolo e dividir em 4 taças e tomar cada taça a cada meia hora, portanto a última vai estar 2 horas depois, você vai tomar 4 vinhos distintos, porque a evolução dos aromas do Nebbiolo é distinto de qualquer outra casta. E existe uma explicação científica sobre isso. Eu uma vez estive com o professor Edgar Scorteganha, que é um enólogo formado na Itália, trabalha no Sul, aqui no Brasil, no Luiz Argenta, e eu perguntei para ele isso, e ele me deu uma explicação.
Eu vou pôr o vídeo aqui para vocês verem, olha que legal. Edgar Scorteganha, você que é um mestre aqui e foi fazer seu afinamento profissional lá na Itália, você me responde o seguinte: por que eu abro um Barolo e ele vai mudando a cada taça que eu sirvo, ele vai se modificando, vai alterando os aromas, vai ficando um vinho e sempre bom, sempre interessante. Por que acontece com um Barolo e não acontece com outros vinhos? Então, Dido, o Barolo é um vinho que geneticamente é propenso ao envelhecimento pelo menos até 40, 50 anos. Né? A gente tem a prova disso, que depois de abrir um vinho com tanta idade assim, ele ainda se encontra íntegro, com uma bela acidez, com um belo frutado. Então, quando nós abrimos um Barolo de 8, 10, 15, 20 anos, é natural nós encontrarmos ele com uma modificação bastante frequente na taça durante a degustação. Por que acontece isso? Acontece isso justamente porque é um vinho, como eu falei, geneticamente de muita estrutura, e a saturação do oxigênio na taça, como nós podemos ver aqui, o oxigênio, quando a gente agita a taça e vai incorporando no vinho, demora muito mais para saturar do que um vinho tradicional, como um Cabernet Sauvignon, como um Merlot, como um Shiraz, por exemplo. Né? Demorando mais para saturar e microoxigenando lentamente, levando mais esse tempo, faz com que, conforme nós vamos agitando a taça e tomando um gole, o segundo, o terceiro gole vai sendo diferente dos anteriores. Diferente positivamente sempre. Né? Então, esse tempo de saturação do oxigênio em contato com o vinho maior nos dá a possibilidade de degustar em uma única taça, dentro de 15, 20 minutos, vamos supor, 7, 8, 10 vinhos diferentes, entre aspas, porque é o mesmo vinho. Mesmo né? vinho. Isso organoleticamente falando na questão aromática. E você não acha isso surpreendente também, quando a gente pensa que em termos de antocianos ele é tão delicado, o Barolo, que a gente esperaria que aquela estrutura tivesse uma cor mais intensa, né? O Barolo, quando a gente olha para a coloração do Barolo, assim como, que é com a uva Nebbiolo, evidentemente, assim como quando olhamos para a coloração da uva Sangiovese Grosso, que é feito por Brunello di Montalcino, a característica de coloração, o pigmento que dá a coloração, tende ao laranja, o marrom laranja. Né? Isso é genético. Isso é genético. Claro que nós temos na nossa memória nós temos uma ideia quando degustamos um vinho, que quanto mais tinto, mais estrutura. Na verdade, não é isso, é genético da variedade. O Nebbiolo, ele tem tanta estrutura que nós sentimos na boca, tânico, que não está ligado diretamente a essa parte colorante. E vou explicar por quê. Dentro de um vinho, nós temos 5 tipos de antocianos. Né? Até então a gente só ouviu falar antocianina ou antociano, que é um polifenol, que é composto da cor. Nós temos 5 diversas moléculas. Eu vou falar as duas mais importantes: malvidina e delfinidina, que é o nome de um antociano técnico. Né? A malvidina é o pigmento da antocianina, na qual tem a coloração violácea. É mais rica no Merlot, é mais rica no Alicante Bouschet, né? É mais rica nas variedades tintórias com o toque violáceo. As variedades que tendem ao laranja, que tendem com a maturação, tendem a virar com uma coloração mais marrom laranja, sem haver com oxidação, né? O vinho íntegro, é a delfinidina que é responsável por esse pigmento colorante. Por isso que ela é mais clara, né? Mas ela é tão rica polifenolicamente junto com o tanino quanto aqueles vinhos como um taná super colorado. Maravilha, isso que é bom ter um professor por perto. Muito obrigado, hein? De nada. Não é bacana, gente? Eu achei sensacional. Tem uma cadeia de DNA maior. Olha que interessante isso. Pouca gente sabe disso. Bom, eu como sou um barolista, confesso, eu fiz aqui uma lista que mescla ícones que devem ser conhecidos e algumas histórias interessantes. Vamos dar uma olhada? Olha, eu começo com um vinho do Ângelo Gaia, que é o Serra Lunga d'Alba,
maturado 12 meses em barrica de carvalho, seguido de mais 12 meses em bote grande. Não é brincadeira, é um vinho de 3.476,70 lá na Mistral e vale cada gota, um espetáculo. Mas você tem também na mesma Mistral um Barolo de excelente qualidade, que é o Monforte d'Alba, 30 meses em bote grande e que custa R$ 679,31, um belíssimo vinho, um belíssimo exemplar dessa casta Nebbiolo maravilhosa. Não se pode falar de Barolo sem citar o Pio Cesare, um produtor impecável. O Pio Boffa esteve aqui várias vezes, um cara fenomenal, lamentavelmente faleceu pelo Covid, imagina só. E ele tem vinhos maravilhosos, o caso do Pio Cesare Barolo Ornato. Lá na Decanter custa R$ 1.568,61, um espetáculo de vinho. Um Barolo imprescindível nessa lista é o Renato Ratti. Eu estou separando aqui o Marcenasco, ele tem diversos Barolos dividido pelos crus. Esse Marcenasco é o máximo, está aí na faixa dos 1.200, aí na Ravan, que é a sua importadora oficial. E o Renato Ratti é um dos nomes mais importantes na história do Barolo, tendo desenvolvido vários estudos, criado associações, deixou uma biblioteca gigantesca, um grande nome, uma belíssima experiência, um grande Barolo. Queria indicar também na World Wine o Roberto Voerzio, um biodinâmico maravilhoso, um DOCG, custa R$ 4.790, um belíssimo de um vinho. Tem também na Gran Cru, Ricosa Barolo Reserva DOCG. É um vinho que está custando aí na faixa dos 594 para quem não é sócio e 505 para quem é assinante. Para quem é assinante lá do clube deles. Um Barolo mais acessível que vale a pena também, que não machuca tanto o bolso. Queria indicar também o badalado produtor Walter Bera. O Walter Bera é um produtor que todo mundo cita lá na Itália, todo crítico respeita demais esse cara, e é outro Barolo, o DOCG 2017 dele, que está a bom preço, custa R$ 605,25 lá na 20 Vinhos. Eu queria indicar também um Barolo que sempre tem que ser citado, que é o Borgonho. Borgonho é um grande produtor de cultivo orgânico, um cara maravilhoso, super premiado, é um tradicionalíssimo, e ele custa R$ 1.475 lá no site do Sonoma. Queria indicar também na Premium Wines o Brovia, Roque dei Brovia Barolo DOCG 2008. 2008 já está com uma bela evolução. Essa é outra coisa, gente. O Barolo, tomar Barolo novo, não se faz isso. É tipo o vinho do Porto Vintage. Espera, guarda um pouco. O vinho vai melhorar tanto com 10, 15 anos que você vai tomar outra coisa. Esse aqui é 2008 e está custando 1.632. Eu considero uma ótima compra. E para terminar, eu não podia deixar de indicar uma pichincha, uma boa compra, aqueles achados que aparecem de vez em quando. Eu falo do Barolo Patrizzi DOCG, lá na Via Vini, está custando R$ 315. Uma belíssima de uma compra que não vai machucar seu bolso. Se você quer conhecer um bom Barolo, está aí uma oportunidade de... E olha, é isso que eu falo sempre, faça isso. Se você não está podendo investir tanto num grande vinho, reúna os amigos, cotizem-se, comprem uns 2, 3 vinhos mais baratos e um bacana, e vocês vão comparar e vão entender por que um vinho bom custa mais caro. Vale muito a pena. Bom, gente, espero ter ajudado. O que eu tinha para vocês hoje era isso. Espero que eu tenha resolvido aí as questões
a contento, e a semana que vem eu estou de volta. Se você gostou, deixe seu like, porque isso nos ajuda. E você também pode se inscrevendo. Toda vez que eu tiver um novo vídeo, você vai ser alertado. E olha, compartilhe, gente, vamos compartilhar a cultura e o conhecimento do vinho. E lembre-se, beba com moderação. Se você beber, não sai por aí dirigindo que nem um maluco. Tome uma taça por refeição. Faz bem para a digestão, faz bem para o coração, faz bem para o seu espírito. Tá certo? Saúde!